menos como é que a gente vai concluir, porque eu acho que a gente tem que ir para a conclusão, né? Tá. É Mas aí você. justamente relacionar esse poema do fechamento da alma com Wild Nights para concluir, Tá. né? Pode ser? Pode. Só tem mais um que eu queria ler. Deixa eu ver qual que é. Ah, Hope is a thing with Sim, feather, pode que é um ser, bonito. Deixa eu ver pode onde ele ser. tá gravando, mas aí eu vou editar, tá bem? É, Tá, o, não, eu tenho marcado aqui o Hope. tá, Não, Hope é importante mesmo, você tem razão. tá. Wild Nights você vai encerrar. Você queria acrescentar alguma coisa? E sim, só acrescentar uma coisa sobre a alma seleciona. Isso, por favor. Peraí que eu me perdi, só um minutinho. 396. 3. Tá. Então vamos lá. Então a gente vê que o movimento do poema, né? Na primeira estrofe existe essa seleção, ela diz com quem ela quer falar, né? Com quem ela quer conversar, e essa recusa da maioria, né? A maioria ao mesmo tempo a maioria em termos da democracia, mas é também a maioria em termos do público, digamos assim, né? Que ela não quer essa maioria, ela quer selecionar. O verbo select é importante aí justamente por isso, né? É uma escolha, é uma escolha, né? Em segundo lugar, ela sabe que esse movimento de separação ou de reclusão implica num outro tipo de fama, porque os reis vão bater a porta dela, quer dizer, todo mundo vai querer saber por que ela não tá, né, não quer participar, né, é, e até ao momento final, em que é uma espécie de síntese de todo o poema, quer dizer, ela só escolhe uma alma, né? Dentre todas, ela espera por uma única alma, né? E que no final, não sendo atendida, né? É mais ou menos esse o movimento do poema, ou sendo atendida ou não, ela fecha as válvulas da atenção. Esse termo é muito interessante porque valves é um termo que significa como as conchas, os dois lados de uma concha, né? Mas também são as válvulas do próprio. O ouvido também tem essa estrutura interna. Ele lembra duas conchas, né? E vira lápide, né? Que é o tema constante da poesia, essa morte, né? A morte também como uma morte social, uma morte em relação ao mundo, né? Então, para um mundo da guerra civil, um mundo que está em processo de destruição, né? Ela se vê como alguém que tem que também desaparecer e tem que se afastar do mundo. Mas esse poema é curioso quando a gente observa ele compara com dois poemas, com Wild Nights, né, por um lado, que é o movimento oposto a esse, e com Hope is a Thing with Feathers, né? A gente podia ler o Wild Nights antes, que está na Sim. página. Só queria comentar, Adalberto, o feito que você fez aqui, porque a última estrofe é like a stone. E não tem nada de lápide aí, mas você colocou a lápide porque a stone não é uma pedra qualquer, Não. né? Ela que fecha tudo, que lacra tudo. Mas você colocou lápide rimando lá em cima com ela pede, que não está no original. Então, ela Uhum. pede e vira lápide. Olha só, é bem em sintonia. É aquela coisa de você traduz, primeiro, eu tento traduzir né, o ritmo do poema, a sonoridade do poema, as rimas do poema, né? E ao mesmo tempo, quando você não pode inserir um determinado assunto no poema, você vai inserir no outro. Uhum. Como pedra, ela usa frequentemente stone como a pedra mortuária, né? Às vezes ela usa disc, que é uma palavra importantíssima também. Eu demorei para entender até que eu fui ao túmulo da Emily Dickinson. E outra coisa que Me conta, por favor.
Não, eu fui ao cemitério onde ela estava enterrada e sei que ela nasceu atrás de um cemitério. Ela passou a infância toda dela brincando no cemitério. E então essas pedras, as pedras mortuárias, estão presentes na poesia inteira dela, né? E às vezes ela chama de stone, às vezes ela chama de disc, né? Disco, por quê? Porque são pedras, né, que tem um formato circular em cima, né, e onde se escreve os nomes. Então, todo mundo vai virar uma stone no final, né? É uma pedra e o gramado. É isso que define o final da vida para Emily Dickinson, né? Sim. Então, essa não é uma pedra qualquer, quer dizer, essa pedra que, né, que Mas ela isso coloca só é aqui. possível pelo seu conhecimento da vida e da obra dela. Um tradutor ia fazer outra coisa. Um tradutor sem conhecimento, né, literário, ele ia fazer outra Dickinson. Então, meus parabéns. A gente vai agora para Wild Nights. Você lê para a gente? 226, né? Uhum. Wild nights, where I with thee, wild nights should be our luxury. Who till the winds to a heart in port, done with the compass, done with the chart, rowing in Eden, the sea. Might I but more tonight in thee? Esse poema é o poema que todo mundo, né? A Martha Nell Smith, por exemplo, escreve o livro dela, chama Rowing in Eden, justamente para falar da relação dela com a Susan, né? É um poema onde fica mais claro, pelo tipo de vocabulário que ela usa, né? Esse passeio, né? Esse passeio a barco, que era muito comum na Nova Inglaterra, né, muito comum no século XIX, quer dizer, um passeio romântico, né? Você sair com alguém, passear num lago, né, com uma pessoa, é um passeio romântico, né? E é um encontro erótico, é um encontro amoroso, é um lugar onde as coisas aconteciam mesmo, era num passeio de barco, né? Você ia para um lugar mais quieto, etc. Digamos que é uma cena erótica muito comum, né? Então é um poema erótico e é um poema que, por várias razões, por uma escolha vocabular, tudo remete ao que ela escreve nas cartas. Então, quando você cruza as cartas da Emily para Susan, você vê que ela usa o mesmo tipo de vocabulário, luxury, wild nights, a ideia do porto, né? De atracar, por exemplo, esse verbo to moor, né? Que é uma palavra interessante porque ela lembra também a outra palavra que ela vai buscar na Emily Brontë, né? I never seen the sea, I never seen the moor, né? Que é uma outra coisa, né? Parece, mas aqui o verbo é o verbo atracar, né? Ou seja, essa paisagem do passeio de barco é uma paisagem muito associada ao erotismo, muito associado também à relação dela com a Susan, né? E aí a gente vê, quer dizer, quando a gente olha para o The Soul Selects Her Own Society, parece que ela escolheu a reclusão para sempre, mas não, você olha para o outro poema, né, é o contrário. Ela escolhe uma relação intensa, luxuriante, né? E uma relação amorosa totalmente livre também, né? E escreve sobre essa relação amorosa quase que em termos eróticos, sobretudo quando ela usa essa construção might I but more tonight in thee, né? Quer dizer, atracar, uma palavra muito, muito de um conteúdo erótico muito forte, digamos assim, né? E eu gostei muito de traduzir esse poema de usar a referência do cais. Você veja que eu substituí Porto por cais, né? Mas pensando em Cais, a canção lá famosa do Milton e do Fernando Brant, né? Daí a rima de Cais com mais, né? Estou aqui maravilhada com as suas escolhas lexicais.
E o último poema, que é o poema mais cruel, para mim é o poema mais cruel e duro da Emily Dickinson, que muita gente lê como um poema, né, sobre a esperança. Né? Eu acho que esse é um poema que reflete muito justamente a desesperança. Né? Você quer ler? Sim, exatamente. E é por isso que ele é um dos meus favoritos, porque causa esse choque. Depois que você vai interpretar ou senti-lo, eu costumo falar de sentir o poema. Vamos lá. Hope is a thing with feathers that perches in the soul and sings to the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity. It asked a crumb of me. A tradução reza assim: esperança é a coisa com plumas que na alma se aninha. Seu canto não tem palavras, sempre a mesma ladainha. Soa bem na ventania e só a forte tormenta há de calar a passarinha que a tantos acalenta. Ouvia na terra mais fria e no estranho mar sem fim, mas nem em situações extremas pediu migalhas para mim. Então, a Emily Dickinson gostava muito do cancioneiro popular irlandês americano, né? Ela gostava muito das canções populares, das cantigas populares, dos hinos de igreja, né? E ela tocava ao piano também essas canções populares. Então, uma característica forte dessas canções populares é o uso de uma linguagem extremamente simples, mas extremamente melodiosa, né? O inário protestante, né? Ele tem uma linguagem simples, mas ele é de uma melodia, né? Ele é feito para ser cantado, para que todo mundo cante, né? Ao mesmo tempo, os lullabies, as canções de ninar, né? Tudo isso está em jogo aqui, quer dizer, ela escreve um poema contra a esperança, porque é isso que a gente vai ver no final, é um poema que ele diz, não, a esperança é um pássaro, para mim, na minha mão, esse pássaro não come, nunca veio pedir migalhas, né? É isso que ela diz, né? A esperança é um pássaro, canta bonitinho, né? O pio dele é tão melodioso, o canto do pássaro é tão bonitinho, da esperança, né? Mas para mim, nem na maior das tormentas, nem no momento da angústia mais extrema, ele veio me pedir uma migalha, porque ele sabe que aquele não, né, esse pássaro não vai ser bem recebido. Então, ela canta ela fala sobre a incapacidade de ter esperança, ou seja, uma posição cética, só que ela escreve isso no mais melodioso, no mais arioso, no mais cantabile, né? Naquela coisa que agrada aos ouvidos, que é o canto da esperança. O canto da esperança é um canto gostoso de se ouvir. É um passarinho cantando melodioso, que é maravilhoso, né? Aquele canto da esperança encanta, né? É um canto que encanta o canto da esperança. E ela escreve nessa forma, ela escreve na forma de uma poesia popular, né? E daí porque eu usei e abusei da rima e da redondilha maior, né? Do verso batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando chora, põe a mão no coração. O ritmo do poema é de uma poesia extremamente simples e popular e cantada, né? E foi o que eu procurei fazer na tradução, manter esse cantabile, né? Essa cantilena, uma cantilena, mas que é também, ela diz, né? E a minha tradução já é uma interpretação, chama de uma ladainha, né?
que canta sempre a mesma coisa, né? É muito interessante esse processo tradutório e essa convivência que você teve, por que não com a memória dela, né, por meio dos textos que ela deixou, dos poemas que ela deixou, e a visita, que também foi o ponto de partida, a visita à Casa Museu, que eu acho que deve ter te impactado muito. Eu só queria que você me dissesse que a tradução das cartas chega para ontem, por favor. Bem, qual que é a previsão do lançamento desse livro com as cartas, a tradução das cartas? A gente espera que as cartas saiam em dezembro de 2026, né? Ok. Uhum. Essa é uma expectativa ótima, assim, mas é um livro de 1000 páginas. Nossa. É um livro de 1000 páginas que a editora da Unicamp quer publicar num único volume, para ficar igual à poesia americana, um volume também, né, que espero que seja acessível do ponto de vista financeiro, Sim. mas seja gostoso de ler também, como é a edição americana, né? Então não vai ser bilíngue, né? Porque não. Vai ficar muito pesado. A gente entende que as cartas, embora muitas cartas contenham poemas, quer dizer, isso é importante, cerca de mais ou menos 40% das cartas são, na verdade, bilhetinhos com poemas, como chamou a tradutora portuguesa, que é a poeta também, que traduziu a Dickinson, né? Alan Sol, né? Alan Sol, chamou bilhetinhos com poemas, né? Uhum. Na verdade, é um bilhetinho, querida Susan, e ela põe um poema, né? Uhum. Depois ela põe Love, Emily, né? E cerca de 30% dos poemas são poemas que estão na poesia completa. Então, as cartas vão dialogar muito com a poesia completa, que vai sofrer também, vai estar num processo de revisão, né? E vai sair uma segunda edição da poesia completa, junto com as cartas, né? Então é uma edição revisada, atualizada? Uma edição revista, atualizada. Meu Deus, maravilha! Então a gente tem que agora ajoelhar e agradecer, porque esse trabalho que você fez com os poemas já é um grande feito, e trazer uma atualização, eu acho que você vai dormir, acordar, almoçar e jantar Dickinson em 2026, né? E dezembro de 2026 também é um mês da celebração de mais um aniversário da Dickinson, então nada melhor do que você nos presentear, o aniversário dela, mas o presente é nosso, com essas traduções das cartas e uma nova edição das suas traduções dos poemas. Muito bem. Vamos ver se a gente faz uma live aqui, justamente em 2020, com a Laila. Com a Laila, que é a minha companheira de tradução das cartas. Combinadíssimo. Agora, sim, nós vamos estreitar os laços com a UF, né? Já comecei com a professora Michelle Vogel, que é da biblioteconomia, né? Das ciências... esqueci o nome, como é que a gente chama, eu sou da antiga, que chama de biblioteconomia. A Michelle veio ao Cefet Minas para apresentar a pesquisa dela sobre a Agatha Christie, e amanhã vai estar junto comigo também na UENG, apresentando trabalho sobre design editorial de coleções. Semana que vem vou estar com vocês aí na UF para falar no seminário sobre Jane Austen, os 250 anos, vou fazer a abertura, e aí durante o ano de 2026 a gente vai tendo notícias da sua tradução e fecha o ano de 2026 com chave de ouro, que é esse lançamento. Então, ótimo. Vai ser maravilhoso. Adalberto, você queria acrescentar mais alguma coisa à sua fala? Não, só agradecer mesmo e assim, desejar também, né, a todos ótimas festas, boas festas, e para você também, felicidades aí no seu trabalho. Olha, eu queria agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, agradecer e desejar um feliz final, boas festas e um feliz 2026, com muitas novidades dickinsonianas que estão vindo por aí, e te agradecer muito pela oportunidade de estar aprendendo com você, de aprender, né, tudo que aconteceu hoje à noite nessa gravação,
e da sua disponibilidade, porque, né, a gente sabe como é que é professor e professor pesquisador. Então, eu vou concluir e deixar aberto aqui, vou deixar na publicação o seu contato ou o meu para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta específica, a gente poder divulgar e você responder. E eu queria fazer um print da nossa live para poder, não sei se eu vou usar como card, mas depois eu te peço para você me mandar uma foto. Eu acho que essa capa aqui é mais representativa porque tem o nome dela num destaque maior. O que você acha de fazer? Não, vamos fazer com essa daqui, ó, que é um livro sobre o qual eu não falei. Tá. Uau, que bonito. Então, e do qual eu participo também. Vamos fazer isso, vamos ficar com a Dickinson aqui. Tá, peraí que eu vou ter que fazer deste lado, porque eu tenho que fazer um comando aqui a 3 dedos. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. Aí eu vou olhar para a câmera, né, que fica melhor. Acho que deu. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar um teaser de que essa gravação vai ao ar dia 11, vou fazer um card, e aí a gente vou deixar encaminhado para publicação no dia 11, porque eu vou estar em trânsito, né? Provavelmente. Dia 10, né? Dia 10? Dia 10, isso, porque eu volto dia 10. É o aniversário dela é dia 10, né? Isso, eu volto 4 horas da tarde. Mas aí eu vou deixar esquematizado aqui para ele ir ao ar neste horário, né? Fim de tarde, assim. Tá bom. Então, tá bom. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Vou tentar vou descansar um pouco, que amanhã tem mais congresso. Obrigada. E se der, a gente se encontra na UF. Tchau, Adriana. Tchau, tchau. Boa noite.